Fala, rapaziada, nessa Série B, Botafogo, Cruzeiro e Vasco terão um inimigo muito incomum que dificultará muito o ano dessas equipes, que será a geografia do Brasil. Exatamente. Na Série B, essas equipes elas acabam saindo numa posição de privilegiadas que elas acabam sendo na Série A para muito desprivilegiadas na Série B. A gente vai explicar tudo isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes eu só vou te pedir, faltam 12 pessoas para chegar a 300 inscritos aqui no canal, então me dá essa moral, por favor, se inscreve para ajudar aqui o nosso trabalho, pra gente bater essa marca. E claro, se você já for inscrito, o seu like já ajuda pra caramba a gente. Bora falar aqui sobre o tema central do nosso vídeo. Na minha opinião, Botafogo, Cruzeiro e Vasco terão um inimigo extremamente forte e incomum que irá dificultar muito a missão deles nessa temporada na Série B, que será a geografia. E para eu tentar explicar e vocês entenderem o meu ponto, vamos primeiro desenhar aqui na cabeça um calendário médio de um clube brasileiro. Vamos botar como referência jogos quarta e domingo. Então o time jogou na quarta. Na quinta-feira rola só um treinamento ali ou na sala de fisioterapia, ou na academia, etc e tal, só para você recuperar muscularmente seus jogadores que se desgastaram na quarta. Na sexta rola um treino mais puxado. No sábado, normalmente rola um treinamento ali mais leve por vídeo, para o pessoal ver o que errou nos últimos jogos e ver as fraquezas do adversário, no auditório ali, televisão, telão, jogadores vendo ali só vídeos, e depois pode rolar até uma movimentação no campo, um aquecimento, uma corridinha em volta, enfim, um trabalho um pouco mais leve de campo. No domingo tem jogo de novo. Na segunda, mesma coisa da quinta-feira, como se na quinta você recupera do jogo de quarta, no sábado você também não trabalha fisioterapia, academia, você recupera do jogo de domingo. Na terça rola um treino um pouquinho mais leve, porque na quinta você já na quarta, desculpa, você joga de novo. Então, esse é um calendário médio de um clube brasileiro. Agora vamos imaginar Botafogo, Cruzeiro e Vasco, os 12 clubes grandes na Série A. Quando esses três clubes estão na primeira divisão, vamos imaginar que estão os 12, ou seja, cada clube vai fazer 19 jogos em casa, porque são 20 equipes, ele não se enfrenta 19 times, 19 jogos, mais os 11 clubes grandes, os outros 11 clubes grandes, porque são 12, você não se enfrenta, você enfrenta 11, 19 mais 11, são 30 jogos que cada clube grande fará em casa e entre eles, que você não vai fazer viagens longas. Por quê? Porque os times grandes, os chamados 12 grandes, eles se localizam aqui no Sul e no Sudeste. Times do Sudeste, quando enfrentam um time do Sudeste, você não faz uma viagem maior do que 40 minutos, uma hora no máximo de avião, porque é São Paulo, Rio, Rio, Minas, Rio, enfim. Essa viagem é 40 minutos de avião. A viagem mais longa que você faz quando se enfrenta um time grande é viajar para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, saindo do Sudeste, que aí você faz ali 2 horas, 1 hora e 40 de avião. Então, são viagens curtas, você faz 30 viagens curtas ou nem faz viagem nenhuma porque você está dentro do seu estado, que dá, por exemplo, vamos imaginar a viagem mais longa. Um time pode sair do Rio 8 horas da manhã, pegar o avião 8 horas da manhã, 9h40, 10 horas ele está em Porto Alegre, 11 horas ele tá ali no hotel, meio-dia já tá todos os jogadores ali alojados no quarto, e dá pra você treinar 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, tranquilo. A viagem não afeta em nada o seu calendário, mas afeta muito o calendário de um time nordestino quando aparece na Série A, porque como você tem menos times do Nordeste e no Norte, esses clubes eles acabam tendo que toda semana sair e fazer viagens longuíssimas para enfrentar times do Sul e do Sudeste. Então, o que acontece? Esse calendário médio que a gente falou, certinho, de tempo para treinar, tempo para se recuperar, tempo para ver vídeo, um time do Nordeste não tem. Por quê? Porque ele toda semana faz uma viagem de 6, 7 horas dentro do avião. E você perde o seu dia de treinamento. Por quê? Vamos imaginar assim, para você pegar um voo, você tem que chegar 1 hora antes desse voo sair. E para você colocar 40 pessoas ali dentro do aeroporto para fazer essa viagem, já vamos supor que você perde 2 horas antes de pegar o avião. Então são 2 horas até ali aquele processo todo para você entrar no avião, e aí você entrou no avião, mais 6, 7 horas de viagem, isso nos sonhos, porque um time do Nordeste muitas vezes não consegue passagem direta, então tem que fazer várias escalas, tem que parar em vários lugares, por exemplo, para chegar em Porto Alegre, porque é uma viagem praticamente de ponta a ponta do mapa do Brasil. E aí vamos supor assim, 2 horas antes do voo, 6 horas dentro do avião, mais 2 horas depois para você sair, pegar as malas, botar todo mundo no hotel, etc e tal, você já perdeu ali 8, 10 horas só no tráfego
não tem como você treinar aquele dia. Por quê? Porque, primeiro, os jogadores já estão muscularmente desgastados, porque viajar de avião desgasta a musculatura. Se você já ficou mais de 3 horas no avião, você sabe que quando passa 3 horas de viagem, você só quer, primeiro, esticar as pernas, se alongar, que você está cheio de dor lombar, cheio de dor nas pernas, você precisa dar um alongamento ali. E depois, você só quer deitar porque você está morto fisicamente, seu corpo está pedindo uma cama para descansar. Então eles não conseguem treinar naquele dia, e se tentar fazer um treino de vídeo, o jogador já está de cabeça exausta, porque aeroporto é um lugar cansativo. Viajar de avião é cansativo para a cabeça. Quem já viajou sabe disso. Então você pode até tentar botar os seus jogadores no auditório, ligar a TV e fazer um treinamento de vídeo. Mas o jogador não vai absorver direito as informações que você vai passar para ele. Então é um dia perdido. Os times do Nordeste, como eles têm que viajar, vamos supor, uma ou às vezes quando faz 2 jogos fora de casa, duas vezes fora de casa, os 2 dias que você teve para treinar, você não pode fazer. Você tentou ali passar um vídeo, seu jogador não absorveu direito porque ele estava cansado. Então, por isso, por exemplo, hoje a gente tem clubes que são exemplo de gestão no Brasil, Bahia, Fortaleza, Ceará, que tem uma estrutura muito digna de treinamento, coisa que, por exemplo, o Botafogo não tem. Tem salários em dias, coisa que, por exemplo, o Vasco não tem. Tem até uma vida política normal, uma vida política tranquila, coisa que Vasco, Botafogo, Cruzeiro não tem. E mesmo assim, vira e mexe, se a gente cortar os últimos 10 anos, a gente viu o Cruzeiro na Libertadores, a gente viu o Botafogo em 2017, a gente viu o Vasco, se não me engano, em 2018 na Libertadores, e a gente não vê esses clubes do Nordeste na Libertadores nos últimos 20, 30 anos. Por quê? Porque é muito desgastante para eles. Eles saem muito prejudicados. Só que quando um time grande cair para a Série B, ele não vai ter mais 11 jogos fora de casa contra os times grandes. Pelo contrário, ele vai ter que fazer as viagens longas. Por quê? Porque na Série B tem mais times do Norte, mais times do Nordeste, e os clubes que estão perto, por exemplo, os clubes do Sul, são viagens longas porque você tem que fazer avião e ônibus. Por exemplo, quando você vai para Porto Alegre, são 2 horas de viagem. Mas quando você vai para o Rio Grande do Sul enfrentar o Brasil de Pelotas, você pega uma viagem de 2 horas de avião, depois mais 4, 5 horas de ônibus. Então você tem ali 7, 6 horas de viagem. Mesma coisa quando você vai enfrentar o Brusque em Santa Catarina. 1 hora, 1h30 de avião, mas depois 5 horas de ônibus. Mesma coisa para enfrentar em Ponta Grossa, ali que também tem em Santa Catarina. Na verdade, Curitiba. Operário em Ponta Grossa é Curitiba. Mas você entende que quando esses clubes da Série A caem para a Série B, um clube grande da Série A do Sul, do Sudeste, cai para a Série B, ele perde essa posição de privilégio porque ele está acostumado a fazer 34, 33 jogos por ano sem viajar, porque são as 30 aqui que a gente falou, dos 12 grandes e os jogos em casa, mas também tem Atlético Paranaense, que é uma viagem curta, que não está dentro da lista dos 12, tem Curitiba, vira e mexe, às vezes tem um Avaí na Série A, são clubes que estão perto, mas fogem dessa linha dos 12. Então são 33 rodadas de 38 que você faz tranquilo, e 4, 5 por ano, 6 no máximo, que você vai lá para cima para jogar. É uma posição extremamente de privilégio que o time nordestino não tem e sofre. E na Série B, quem vai sofrer são Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Vai ser o maior inimigo. A geografia brasileira será o maior inimigo que esses 3 clubes irão enfrentar. E eu acho que você concorda comigo. Se você não concordar, deixa aqui nos comentários e me dá essa moral. Se inscreve aí. Faltam 12 só pra gente chegar ali aos 300. E claro, deixa o like, por favor. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo. E é isso, rapaziada. Até uma próxima. Já estamos de volta com um vídeo, com uma live, sei lá. Mas enfim, valeu.